A seguir, programa livre, recomendado para a família. Olá, como vai você? Cada vez melhor? O nosso tema de hoje será grupo de apoio. Estarei conversando com o Maicon Domaria, ele que também faz parte do grupo de apoio Nata. Fiquem conosco, nós voltamos no instante. O amor é exigente, o amor é exigente. Olá, Maicon, como vai você? Tudo bem, Deise? Cada vez melhor? Cada vez melhor, né? Um dia de cada vez, né? Que bom que você aceitou o convite da gente estar aqui partilhando as nossas experiências sobre grupo de apoio, né? Você sabe que o Amor Exigente é um grupo de apoio para as famílias. E você é um coordenador do grupo de apoio Nata, é isso? Você poderia estar explicando o que significa Nata? Ok. Primeiramente, agradeço, né, a oportunidade de mais uma vez estar participando do programa do Amor Exigente, né? O Nata é núcleo de apoio a toxicômanos e alcoólatras, né? É uma reunião anônima que acontece toda quinta-feira às 20 horas, né? Na Avenida Duque de Caxias, número 23. O Nata surgiu aproximadamente em 1997, junto com o Marev, né? A comunidade terapêutica aqui de Maringá. Então, quando veio o Marev, na sequência eles já abriram o Nata, né, para que desse esse suporte às pessoas que estavam sofrendo, né, no uso e abuso de droga, e também para as pessoas que estavam passando pelo processo de recuperação, né. Esse grupo são para todas as pessoas, né, que têm problema com droga-adição ou que passaram pelas comunidades terapêuticas e estão buscando tratar a sua doença, né. E ele é das 8 horas às 10 horas da noite. E existe na cidade mais de um grupo, né, Maicon? Hoje Maringá está bem suprida, né, assim, posso dizer, a necessidade em relação ao grupo de apoio, né. Existe, todos os dias da semana, em algum lugar acontece uma reunião de recuperação, né, falando sobre a qualidade de vida, né, mudança de comportamento, mudança de atitude. Qual a importância de um grupo de apoio? Eu vejo que é um momento muito particular do indivíduo, né? Ele busca o grupo de apoio, como eu disse, buscando uma qualidade de vida, né? Um entendimento, talvez. Então, dentro do grupo de apoio, é um momento particular do indivíduo, onde ele pode falar, né? E onde as pessoas que estão lá também participando estão prontas para ouvi-lo, né? Então, eu acho que é um momento único dele ter esse momento dessa partilha, dessa abertura, né, um pouco mais profunda da sua vida, né, o que realmente está acontecendo na sua vida, que muitas vezes ele se priva de estar falando em casa, né, para as pessoas mais próximas dele, talvez mãe, família, né, esposa, etc. Na maioria das vezes, as pessoas que buscam esse grupo, eles estão na ativa no uso de drogas? Ou é pessoa que já deixou, que não consegue permanecer sóbrio? Como que é? A doença da adicção, da droga-adição, na verdade, ela não tem cura, né? Então, esse grupo é aberto para as pessoas que ainda hoje, né, fazem uso e abuso de droga, que perderam o controle da doença, e para as pessoas que também já se recuperaram, né, que já passaram pelo processo de recuperação, que já conheceram os 12 passos, né, e hoje fazem a manutenção da doença, né. Então, para as pessoas que ainda estão no uso, eles também participam, né, aberto a eles. Eu acho que realmente a prioridade são eles, né, as pessoas que ainda estão no uso de droga ou álcool, para que eles consigam compreender um pouco mais contra o que eles estão lutando, né, o que é a droga-adição, né, porque muitas vezes o indivíduo acha que ele consegue parar sozinho, né, então ele vai passando por fases da droga, pelo uso e abuso, né. Tem a fase experimental, quando ele começa numa adolescência, numa pré-adolescência, depois vem habitual, usa de vez em quando, depois vem o vício, né, e depois chega na parte abusiva, onde ele começa a trocar muitas coisas pelo uso da droga, né. Eu acho que, primeiramente, a parte pessoal, né, emocional do indivíduo, né, o caráter,
a responsabilidade, a honestidade, e depois ele desestrutura, né, toda a sua família. E aí também automaticamente acaba atingindo a sociedade. Então nesses pontos, nesses dois últimos pontos, que seria o abusivo, né, junto com o vício, que ele começa a procurar ajuda, ele começa a perceber que ele não está ganhando nada com o uso de droga, né, que realmente é uma ilusão, né, que ele vive num mundo ilusório, né. Então, quando ele começa a perceber, quando começa a sentir dor, né, ele começa a buscar o grupo de apoio. Não é uma dor física, né, mas uma dor espiritual, né, um vazio muito grande, o desespero, né. Então ele percebe que a alternativa vai ser procurar ajuda, né, e o Nata está de portas abertas, né, esperando ele chegar. Ah, sim. Você falou, vocês trabalham passos, é isso? Princípios assim de conduta? Como que é feito as reuniões de grupo? Elas utilizam uma metodologia, é isso? O Nata hoje trabalha com a primeira parte em partilhas, né? Onde o indivíduo vai ter essa liberdade de falar sobre sua vida, né? Sobre o seu processo de recuperação ou mesmo da sua adicção ativa, né? Porque aí ele vai começar a perceber, com a partilha dos outros companheiros, qual é o nível da doença que ele se encontra. Né, porque doente realmente ele talvez ele só não admitiu ainda, mas ele precisa de ajuda. Então nessa primeira parte é a partilha. E a segunda parte a gente tem uma parte espiritual, para que realmente, com a ajuda de um Deus amoroso, né, cuidadoso, a gente possa estar se fortalecendo, a gente possa estar confiando e acreditando. Quando eu falei dos 12 passos, os 12 passos realmente é trabalhado dentro da comunidade terapêutica, né, num processo de recuperação de 9 meses, né, onde tem os 12 passos dos cristãos. Ah, sim. Então isso no fechado. Nas reuniões de grupo não são usadas essas... Faz alguns dias atrás a gente esteve conversando para realmente aderir a isso, né? Para ter um espaço para a gente começar com o primeiro passo, com o segundo passo, né? Só que o que a gente percebeu é que ainda, por mais que esse grupo seja antigo, ele não está tendo uma formação dos colaboradores, né, das pessoas que estão participando. Talvez eles não estão sendo fiéis ao grupo, né? Ainda eles estão usando o grupo de uma forma muito vulnerável, né? Eu vou um dia, depois eu fico 2 semanas sem ir, depois eu retorno. Então, mas eu acredito que a partir do momento que se formar uma equipe, né, com pessoas que realmente queiram aprender um pouco mais sobre a recuperação, aí sim, né, a gente tem todo um alicerce para construir. Né, seria, né? Um estudo, uma técnica, né? Isso, aí seria realmente passar os passos para que ele desenvolva, né, sendo acompanhado por nós lá do Nata. Ô Marco, essas fases do uso, você começou a falar uso e abuso de drogas. Existe, o indivíduo ele pode começar nas drogas depois de uma certa idade, sim? Ou sempre, geralmente, é na adolescência? Olha, depende Qual a muito... fase mais arriscada da vida? Eu vejo que a pré-adolescência, mesmo com a adolescência, onde os jovens hoje estão descobrindo, né, muitas coisas desse mundo, né, dos prazeres que o mundo lhe oferece, né. Então eu acho que é nesse primeiro momento, nesses primeiros contatos, que realmente o jovem começa a ter curiosidade, né, sobre o álcool, sobre a droga, né, e se não tiver realmente um alicerce, que acredito que seja em casa, né, que venha lá com orientações de pais, né, realmente ele possa entrar nesse mundo das drogas. E a drogadicção, né, que é a doença chamada assim, né, drogadicção, ela quando que a gente pode detectar que ela está instalada na pessoa? Porque hoje em dia está muito comum a bebida entre os jovens, né? E de uma coisa gera outra, né? Não é assim? Começa sempre pelo álcool? Seria isso ou não? A porta de entrada, né, realmente é o álcool, né? E isso muitas vezes se conhece dentro da própria casa, né? Como sendo uma droga lícita, né? Muitas vezes talvez as pessoas acham que ela é inofensiva, mas não, né? Muito pelo contrário. Ela realmente acaba liberando, né, esse desejo, né, esse prazer imediato que talvez o jovem sinta nesse primeiro momento, e é um prazer que realmente ainda ele não sentiu na vida, né?
e talvez pela pressão que ele, pela idade que ele está, com uma série de perguntas, né, de questionamento que ele tem, talvez foi um prazer que ele encontre, né, e realmente venha satisfazer aquele momento que ele está passando, né. Ah, sim. Daí, com o passar do tempo é que se instala a doença. Como é que a gente percebe quando o indivíduo já tem a doença instalada? Eu acho que isso é uma avaliação muito para pais, né? Se estiver percebendo o seu comportamento do filho, né, está mudando, eu acho que é um momento de atenção, né, e começar a estar mais próximo dele. Né? Também, né, Maicon, fazer uma avaliação, né? Quantas vezes ele chegou embriagado, quantas vezes ele não cumpriu o horário, seria isso? Uma observação bem pessoal, igual você falou, né? Basicamente seria isso, né? Eu acredito que desde do comportamento, né, notas escolares, né, eu acho que tudo isso, independente da forma que o jovem se encontra, né, é importante o acompanhamento de pais, né, cada vez está mais próximo e realmente abrir o assunto, né, não ter vergonha de falar sobre álcool, sobre drogas, sobre sexo, né, eu acho que tudo isso tem que ser bem esclarecido nessa pré-adolescência, né, ou talvez você voltar um pouquinho na infância ainda, né. Tem tanta coisa, né, Maicon, que a gente pode estar conversando sobre isso, né, para que a gente, os pais fiquem bem espertos, né, nós também somos pais, e não fazer terror da coisa, mas ficar muito esperto com os nossos filhos. A gente vai dar uma paradinha, né, e daqui a pouco a gente retorna ao assunto. E você não saia daí, que nós voltamos no instante. O amor é exigente, o amor é exigente. Estamos aqui falando sobre o tema grupo de apoio. Grupo de apoio é um princípio que nos une numa caminhada de humildade e de apoio solidário. Estou conversando com o Maicon, ele também participa, ele é voluntário em grupo de apoio. Maicon, nós estamos falando, né, o estágio, como é detectada a doença, né, da drogadicção. Por exemplo, o indivíduo começa já cedo a usar álcool, usar drogas. Já é preocupante isso? Por exemplo, na adolescência? Já tem que se fazer algo ou isso vai passar que é da adolescência? Já se nota aí a doença ou não? Como é que se nota a doença da drogadicção? A gente estava falando sobre isso, né? Quais os comportamentos que são bem claros, que ele já está, né? Que não vai deixar assim sozinho, vamos dizer, que precisa de ajuda externa? Nesse primeiro momento, quando começa na fase experimental da droga, é um momento muito delicado para os jovens, né? Porque no primeiro momento, para ele está tudo certo, né? Ele não tem problema, ele conheceu faz pouco tempo, ele está experimentando, ele está continuando com suas obrigações, seus deveres, né? Ele não tem muita responsabilidade ainda. Então, nesse primeiro momento, para ele admitir que ele realmente é doente, que ele precisa de ajuda, é um pouco mais delicado. Eu acredito que nesse momento é muito importante a presença dos pais, né? Se perceberem alguma coisa, de realmente prestar um pouco mais de atenção. Com quem ele está saindo, qual horário que ele está retornando, né? Como que está, se ele está falando, ele está cumprindo, né? Se realmente já começou a fase da mentira, né? O adicto hoje ele cria um mundo dele. Então tudo que as pessoas perguntam, ele se fecha e tem a questão da negação, né? Então eu acho que nesse primeiro momento, nessa pré-adolescência, se os pais perceberem alguma coisa, né? Muita vigilância para tentar descobrir algo concreto, né? Porque é complicado você falar uma coisa que você não viu, né? Ninguém acha nada, né? Eu não acho que meu filho usa, né? Então, assim, é importante essa vigilância e prestar um pouco mais atenção realmente na conduta que ele está tendo. Se a mudança de comportamento dele foi muito rápido, né? Quando os pais perguntam para ele, né? Você está usando? E ele fala que não, usa de vez em quando. Dá para acreditar nisso? É muito complicado, né? Nessa mudança de comportamento, porque assim, realmente o efeito da droga, o prazer que ela proporciona é muito bom, né? Então dificilmente ele vai estar sentindo dor e ele vai falar que está usando, né? Dificilmente ele vai admitir no primeiro momento,
porque é uma fase de curtição, é uma fase onde ele está liberando um pouco mais ele mesmo, né? A pessoa dele mesmo, está fazendo parte de grupo, né? Está conseguindo ser ouvido, está conseguindo se expressar, coisas que talvez em casa ele não consiga fazer, né? Talvez por pais e mães ausentes, enfim. Pode ser uma série de fatores que ele foi buscar na rua, foi buscar com amigos, enfim. Né? E a droga deixa ele mais solto, né? Isso é uma fantasia, né? É um prazer momentâneo, né? Onde talvez tire ele um pouco da pressão, né? Que ele tem em casa, ou talvez não tenha pressão. Precise realmente buscar um pouco mais de adrenalina e se sentir bem. E muda o grupo também, né, Maicon? Automaticamente. Quando está usando, ele não se junta ao grupo que não usa, né? É assim? Dificilmente, porque as conversas não são a mesma, né? Os objetivos não são os mesmos, né? Então, realmente ele se afasta e acaba criando um outro grupo. Então não é tão difícil de identificar, né? Não é difícil não. Eu acho que realmente prestando atenção consegue perceber. Certo. Nós falamos aqui, você citou que é droga lícita. O que são drogas lícitas e drogas ilícitas? As drogas lícitas são todas as drogas que são liberadas, né, que a sociedade aceita de alguma forma, né, que são o álcool, tabaco, né, alguns remédios antidepressivos, né, tudo isso é droga, né. E as ilícitas, o que é proibido, né, estamos falando hoje de maconha, crack, LSD, né, cocaína, então são todas as drogas que legalmente são ilegais, né. Desculpa. Ah, sim, certo. Em que estágio de uso de drogas a pessoa procura ajuda? Você, na sua experiência, né, tem notado isso? Qual o estágio que mais as pessoas procuram ajuda? Ele busca ajuda, nesse primeiro momento, na fase abusiva da droga, né, quando ele já perdeu quase tudo que ele tinha, né, moralmente, espiritualmente, né, materialmente, a maioria das vezes, né, aí sim ele busca ajuda. Ele começa a se perceber que não tem outro jeito. Ele começa realmente a admitir, né, que ele perdeu realmente para a droga, né, nesse caso, e que ele é impotente, né, que ele não consegue mais ter dinheiro na mão que ele vai usar, né, que ele não consegue, que as pessoas já não acreditam mais no que ele fala. Né, então realmente chegou numa fase, no último estágio do uso de droga, né, que seria a fase abusiva. E o que a família pode fazer percebendo isso? Deve esperar ele buscar ajuda ou a família pode... Como que a família entra nesse processo de ajuda, de apoio, vamos dizer? Nessa fase abusiva, realmente a família já percebeu isso, né? Talvez ela só não teve coragem de enfrentar ainda o indivíduo, né? De realmente sentar com ele e perguntar, né? Mas eu acho que o primeiro passo seria isso. Né, reunir as pessoas mais próximas, né, do indivíduo e realmente conversar com ele, né, talvez tentar mostrar para ele em que caminho que ele está, né, e o apoio automaticamente cada família vai conseguir dar, né, de falar para ele que ajuda ele vai conseguir, mas a partir do momento que ele queira, né. O Nata, por exemplo, é um grupo toda quinta-feira, acontece desde 1997, né. Nós estamos aí com 13 anos de Nata. E o grupo é aberto, então toda pessoa que tiver o desejo, né, de conhecer um pouco mais sobre a recuperação, né, só ir lá no Nata, toda quinta-feira às 8 horas. Porque a família ela é muito despreparada também, né, Maicon? E o grupo ele já é próprio para isso. Lá ele vai conseguir, né, uma abertura, uma ajuda. Porque muitas vezes as famílias, a gente percebe isso, as famílias despreparadas, elas atrapalham muitas vezes, né? Tem que ter muita espiritualidade aí, eu vejo. É muito importante a espiritualidade da família, não é? Eu percebo que é uma coisa muito séria, né, em relação à drogadição. Então, realmente, as pessoas têm que estar preparadas, né, como o amor exigente, para acolher a família, e os grupos de apoio estão preparados para acolher o indivíduo, né, porque ninguém mais acredita no que ele fala, né, ele não está fazendo mais parte de uma sociedade, ele está vivendo nas margens da sociedade. Então, hoje, dentro do grupo de apoio, as pessoas vão estar falando a mesma língua. Ele não vai precisar ter vergonha, ter medo, né, do que as pessoas vão pensar dele,
né? Eu acho que é um momento importante na vida dele para que ele venha se conhecer um pouco mais, né? O que pode ser feito, né? Em que momento pode se deter a doença da adicção. Isso é importante, né? Na sua opinião, o que os pais devem fazer lá no comecinho, quando desconfiam que o seu filho está usando drogas? Quando há uma desconfiança, vamos dizer assim. Aquela família, né? Perfeita, né? Religiosa, filhos bons até então, casal unido. O que na sua opinião, né, no que você tem experiência, o que essa família deve fazer quando desconfia que está usando drogas? Eu vejo que é um momento muito delicado desses jovens, né, que estão aí com uma série de coisas inovadoras, né, que vem acontecendo, desde a internet até raves, enfim, é uma série de prazeres, né, que está atraindo os jovens, né. Então é um momento muito delicado, que os pais devem estar cada vez mais presentes na vida deles, né, tentando participar com mais frequência do que está acontecendo na vida do seu filho, né, para que nessa primeira mudança de comportamento, que talvez não seja diretamente ligado à droga, mas começou a ter desvio de comportamento, eu acho que é o momento de o pai e mãe, né, sentarem, conversarem, porque realmente, aonde existe um desvio de comportamento, né, automaticamente pode ter entrada para álcool e droga. Né? Então eu vejo que é um momento de vigilância, porque assim, se o filho está falando que vai sair no sábado à noite e vai retornar às 2, como que ele chegou às 5? Né? Qual foi a explicação? Né? O que os pais acham dessa mudança? Isso, né? Muito bom. Isso mesmo, não correspondente ao horário, mentiras, né, reprovas na escola. Isso a gente bate direto lá com as famílias, viu, Maicon, no Amor Exigente. Muito bom a gente estar falando a mesma linguagem. Isso ajuda você aí. Fique esperto com o filho. A gente agradece a sua presença aqui no nosso programa. Espero contar com você, Maicon, outras vezes, né? O tempo está terminando, tá vendo como passa rapidinho, Maicon? Então, que fique o recado, né? Sozinho estamos perdidos, mas em comunidade encontramos a nossa força, né? Muito obrigada, Maicon, né? Você retorne aqui outras vezes, a gente tem muita coisa para passar aí para as pessoas que precisam de ajuda. Né? E você, seja um sócio missionário, contribuinte da TV Terceiro Milênio, para que esse programa e outros mais continue aí na sua casa, entrando no seu lar, coisas boas, qualidade de vida. Isso é Amor Exigente. Nós também temos a Associação do Movimento Amor Exigente. Você também pode ser um sócio da nossa associação. Telefone 3262-2596. Eu me despeço de você e fique com Deus. Até a próxima oportunidade. O amor é exigente, o amor é que deve preencher a nossa vida plenamente. O amor